Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira, dia 8 de março, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro promove hoje a mesa redonda Mulheres em Destaque, Histórias de Mulheres, Histórias Feministas. A proposta é que possamos ter um aprazível debate sobre o papel da mulher numa sociedade em ebulição, com a presença de convidadas que ocupam cargos de destaque hoje no TCRJ. Serão abordados temas como a luta das mulheres por direitos iguais, as suas conquistas, os desafios a serem enfrentados e a situação e a representatividade feminina no próprio seio do Tribunal de Contas. Para mediar o debate e proferir algumas palavras, convidamos a jornalista Bianca Santos, a apresentadora de todas as manhãs do programa CBN Rio, na rádio CBN. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando dessa mesa redonda com convidadas tão especiais que teremos aqui nesta tarde. Tenho certeza que será um encontro agregador, que será um diálogo necessário no momento em que vivemos. Por isso, quero parabenizar também a iniciativa desse Tribunal de Contas. E eu diria um momento necessário porque nós estamos assistindo a cada vez mais a uma parcela imensa de mulheres jovens dando agora um novo impulso a essa luta pela igualdade de direitos, não é verdade? E precisamos de exemplos a serem seguidos. E, por isso, as jovens mulheres, as mulheres que têm mais experiência, que podem dar esse exemplo no seu dia a dia e hoje, aqui nesta tarde, são fundamentais. E essa vitória de cada mulher que consegue estar bem-sucedida, que consegue estar onde quer chegar, é uma vitória coletiva, não é uma vitória apenas individual. Acho que todas estão, sinalizando que sim, porque é isso realmente que a mulher sente quando vê um bom exemplo de uma outra mulher. E eu tenho percebido isso também na minha trajetória. Eu tenho 13 anos de jornalismo, 13 anos do meio rádio, e num meio que é majoritariamente ainda de homens também. A última pesquisa que a gente tem do Comunique-se, que é o portal de notícias de comunicação, indica que somos 2.000 mulheres no meio rádio para 11.000 comunicadores homens. Então, é com muito orgulho que eu faço rádio há 13 anos, que eu estou hoje comunicadora da Rádio CBN, ancorando o principal produto matinal das manhãs da Rádio CBN. E isso em meio a tantas dificuldades, porque no meio jornalístico mesmo, na década de 1930, as redações jornalísticas eram formadas por homens, eram produzidas para homens apenas trabalharem. As mulheres, elas serviam café, elas faziam faxina e elas eram telefonistas, apenas assumiam essas funções. Hoje somos 37% nas redações, um número muito aquém do desejado, mas que é uma evolução. E isso em meio a tantos obstáculos que viemos superando dia a dia. Recentemente, também, uma pesquisa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a ABRAGE, mostrou que mais de 80% de mulheres jornalistas já sofreram algum tipo de discriminação, seja discriminação de gênero, seja na contratação, seja numa promoção ou na demissão, no momento da demissão. Então, é só um exemplo, fora o assédio, fora os constrangimentos diários que muitas mulheres sofrem. E nós, formadoras, informadoras, jornalistas, nós precisamos, muitas vezes, noticiar as faces mais cruéis, desses problemas, dessa realidade em que vivemos, estão nos capítulos da internet, do rádio, quando você ouve rádio, quando você assiste a TV, e nós estamos noticiando e lidando dia a dia com isso, a violência contra a mulher, a discriminação de gênero, a luta por direitos que nunca chegam, e é justamente sobre esses pontos que eu convido todos vocês, porque é muito importante a presença do público masculino aqui também, a compartilhar, a refletir conosco aqui hoje, as ideias, as informações e as suas experiências. Ok? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vou já me sentar para ter acesso aqui às nossas convidadas.
Eu convoco para compor a mesa redonda as participantes, 5 mulheres, todas servidoras deste tribunal, a conselheira substituta, a doutora Andréia Siqueira Martins. A procuradora do Ministério Público Especial, Aline Pires Carvalho Assufi. Prazer. A secretária-geral de Controle Externo, Thalita Dourado Schwartz. A secretária-geral das Sessões, Simone Amorim Couto. E a coordenadora setorial de inteligência, Luciana Lopes Dias Benjó. Gostaria de ressaltar que, ao final da nossa conversa, a gente abre um espaço para que vocês da plateia possam participar de uma forma mais efetiva. Então, se quiserem já preparar perguntas, será um prazer tê-los no final desse debate, dessa mesa redonda, né, desse diálogo, conversando com a gente também em forma de perguntas, ok? Primeiramente, eu convido as senhoras convidadas a compartilhar conosco um pouquinho da história de cada uma, a trajetória até chegar aqui, até a função a qual as senhoras ocupam hoje neste Tribunal de Contas, começando pela doutora Andréia. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar participando do evento, né? Agradeço o convite e a oportunidade também de estar aí compartilhando, né, o meu exemplo. Eu iniciei na vida profissional muito cedo. Tive, acho que ao contrário de muitas mulheres, um incentivo por parte do meu pai, que desde cedo ele me encorajou a estudar. E até mesmo com algumas cenas um pouco machistas, porque ele falava: você não vai querer ser igual a sua mãe, dona de casa. Então, se você não quiser ser assim, você tem que estudar. Você não pode depender de homens, né? Você tem que ter a sua independência financeira. Enfim, eu cresci com essas palavras fortes, né? Mas, por outro lado, também eu entendo o lado do meu pai, porque ele e minha mãe foram criados numa época em que a educação das pessoas era direcionada para ter esse tipo de pensamento. Mas, enfim, talvez por isso eu tenha realmente privilegiado os estudos. Então, desde cedo, eu sempre coloquei os estudos em primeiro lugar, né? E assim foi. Eu fiz a faculdade, fiz o colégio, fiz a faculdade, e minha vida sempre profissional sempre foi direcionada para concurso. O primeiro concurso que eu fiz foi para o Banerj, né? Na época, eu fazia faculdade de economia, e depois que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar na auditoria do banco. E acho que todos vocês sabem do que aconteceu na época. O Banerj ele acabou sofrendo uma liquidação extrajudicial, depois foi vendido. E então eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça, eu não sabia ao certo o que era aquele cargo, eu simplesmente passei numa banca de jornal, vi que estava aberto aquele concurso e resolvi fazer. Eu entrei de férias, né, estudei para aquele concurso. Na época não era tão difícil, né, para conseguir lograr êxito em passar no concurso público, era mais fácil, não havia tanta concorrência como hoje. E eu acabei sendo aprovada para o concurso de técnico judiciário. Eu falei: nossa, e agora, né? Então, eu tive que alterar totalmente a minha trajetória profissional. Saía do Banerj, que era um local que eu estava muito satisfeita, eu gostava de trabalhar com auditoria, gostava do que eu fazia, mas eu tive que alterar completamente, porque o banco ia ser vendido, como efetivamente acabou sendo, né? Então, eu resolvi, lá no Tribunal de Justiça, fazer a faculdade de Direito. E aí, depois de estando no Tribunal de Justiça, eu concluí a faculdade de Direito e fiz outro concurso, fiz concurso para oficial de Justiça, consegui assessorar alguns juízes, alguns desembargadores. E, depois de um certo tempo, eu estava satisfeita lá no TJ, mas a vida vai levando a gente, né? Aconteceram algumas coisas pessoais e eu fiquei um tempo sem estudar.
Mas aí depois eu resolvi retornar e foi aí que apareceu o concurso para analista do Tribunal de Contas, né? E o que eu posso dizer é que eu tenho muito carinho pelo Tribunal de Justiça, porque eu passei praticamente a minha vida profissional toda lá, mas o que eu tenho aprendido aqui no Tribunal de Contas, não só profissionalmente, mas também em termos de interação com as pessoas, tem sido muito produtivo e muito gratificante para mim. É isso. Procuradora Aline, conte um pouquinho sobre a sua história para a gente também. Eu fiquei um pouquinho preocupada quando você falou que a gente é exemplo. Assim, eu fiquei, meu Deus, exemplo. Eu acho que eu tenho na origem, no DNA, um pouco essa valorização também da educação como via, né, de acesso no meu núcleo familiar. A minha mãe foi, na família dela, a primeira pessoa, né, e também, portanto, a primeira mulher a ter acesso ao ensino universitário. Minha mãe é engenheira. Então, eu não ouvi isso que você ouviu em relação à minha mãe. Muito ao contrário, eu ouvi da minha família a vida toda, seja como a sua mãe, né, assim, estude como ela estudou. E isso sempre me pareceu um pouco intuitivo, né? Não parecia haver outro caminho, senão ensino universitário, né, e eventualmente acesso a alguma posição profissional que me possibilitasse circular pelo mundo. Então, essa condição mulher aí, né, assim, na minha história pessoal como uma história feminista, era muito invisível para mim, porque eu não vivia, assim, não era tão transparente para mim o machismo que está atravessado e diluído, né, no nosso convívio. Daí que eu tenho, né, o meu percurso profissional também, ele não é tão... Então, eu vim direto para cá, depois da minha vida acadêmica, parei para estudar para concurso e acabei, acho que por muita estudo, mas também muita sorte, né, assim, um certo destino, né, vindo para aqui, e também sou muito grata a essa casa. Né, assim, muito, muito grata a essa casa. É um lugar que a gente pode reconhecer que tem um imenso privilégio, né, até em relação à missão que exerce. Né, é uma missão importante. Então, vim para cá, não era muito claro para mim. Essa condição mulher, né, ela aparecia e desaparecia. Né. O que me trouxe isso à baila de uma forma mais consistente foi a experiência da maternidade. Né, a chegada primeiro do meu filho, que hoje tem 7, vai fazer 8 anos, e depois a minha filha. Né, eu engravidei da minha filha meio que na ebulição daquelas campanhas de internet, né, do primeiro assédio, e eu descobri que era menina. E assim, o meu filho me trouxe muito a questão da sustentabilidade. A chegada dele me confrontou com o nosso modo de vida e a percepção de como eu não tenho como afirmar para ele esse modo de vida de uma forma que eu acredite que ele vai estar vivendo assim quando ele chegar na idade adulta, quando ele chegar na vida ativa dele. Então, eu reconheço que, na maneira como a gente vive, mudanças precisam acontecer. Ele me apresentou isso. Né? E, com a chegada da minha filha, me veio a clareza de como essa categoria gênero é central, em função dessa ebulição que começou a acontecer já tem uns 3 anos, né? Assim, que eu acho que rompeu uma certa bolha de privilégio que eu, pessoalmente, habitava, de uma forma... eu percebia as questões de opressão, mas eu não percebia como, na minha vida, isso relacionava com ser uma mulher e ter sido socializada como uma mulher no mundo. E aí eu... noto que assim, o mais importante, talvez para tentar resumir e não tomar muito tempo, né, de todos nós, eu percebo como é importante para mim e para a minha descoberta de mim mesma como mulher e depois da inevitabilidade de como mulher circulando no mundo, também me definir como feminista a partir das conversas que eu comecei a ter. Né? Assim, essa campanha do primeiro assédio foi muito chocante para a minha idade, né? Com que estava ali aparentemente refletido que quase todas as mulheres que eu conhecia
provavelmente tinham vivido uma experiência de assédio pela primeira vez, era algo entre 7 e 12 anos, na condição de uma pessoa que estava gestante de uma menina. Eu fiquei um pouco, uau, o que eu faço com essa informação e como é que eu crio minha filha para o mundo, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Já tinha previamente, quando meu filho chegou, começado a conversar sobre a insustentabilidade das nossas escolhas coletivas e o que a gente faz com isso, como é que a gente cria crianças. E aí, com ela, eu comecei a conversar especificamente sobre esse atravessamento de gênero, com quase todo mundo que eu encontro. Desde o taxista, até o professor de filosofia, até as amigas. E eu fiquei muito impressionada com como é importante ouvir as histórias umas das outras, né? E como a gente não conversa, embora estejamos num momento muito visível de conversas sobre isso, como a gente ainda não conversa o suficiente sobre essas experiências de uma maneira que a gente seja capaz de constituir uma perspectiva compartilhada. E daí eu celebro muito a ocasião da gente fazer isso aqui, né? E grata pela sua pergunta, que me deu a ocasião de fazer esse ensaio, gente, desculpa. E queria muito também convidar as perguntas de já, porque isso é o que constitui a possibilidade de compartilhamento de sentido, né? Assim, da gente ter um momento de abertura em que essa experiência de descoberta de me ver condicionada por ser mulher no mundo possa ser compartilhada de um jeito mais amplo, para além, né, do meu pedaço. Eu acho que isso é muito como eu me descobri mulher, né? E tem a ver com profissional, né, gente? Não sei, também. E a doutora Aline tocou num assunto, num ponto muito importante aqui, que traz ao nosso diálogo, né, hoje, que é essa questão de taparmos hoje os ouvidos para o que o outro pensa. E nós, como jornalistas, temos percebido muito isso ultimamente, como que em um mundo que as pessoas se conectam cada vez mais, compartilham cada vez mais informações umas com as outras, as pessoas só se ouvem, né? Não abrem os ouvidos para ouvir o outro, para ouvir o que o outro pensa. Então, mais uma vez, ressalto a importância da iniciativa do Tribunal de Contas hoje. E queria agora passar a palavra para a Thalita, para saber como que é a sua trajetória até se tornar secretária-geral de Controle Externo. Bom, eu acho que a minha trajetória é um pouco semelhante, mistura um pouco do que a doutora Aline falou, do que o doutor André falou, porque sempre foi muito voltada para o estudo. Na verdade, meu exemplo parte desde a minha avó, porque ela, embora não tivesse um curso superior, ela era responsável por 50% da manutenção do lar, e, além disso, ela que cuidava dos 4 filhos e do marido que era doente. Então, desde nova, ela sempre falou, olha, não dependa de outras pessoas, sempre pense em você estudar, antes de qualquer coisa, estude, porque você vai precisar se virar independente de qualquer coisa. E, da mesma forma, minha mãe também, ela sempre trabalhou, desde que eu nasci, minha mãe já trabalhava e sempre foi responsável, e ainda por metade do sustento da casa. E eu tenho 2 irmãos, mas os meus pais sempre fizeram questão de não me proteger por isso, então eu sempre fui colocada da mesma forma que eles, com as tarefas e com o incentivo ao estudo. Então, eu tive, sim, uma facilidade em estudar, que eu acho que muitas mulheres não têm, porque eu fui incentivada a isso. E eu fiz uma faculdade de uma área que eu não me identificava tanto, mas a gente escolhe muito novo o que cursar. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, e então eu fui tentando trilhar o meu caminho de uma maneira que eu pudesse acertar depois com o que eu trabalharia, mas eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa. Então, enquanto eu não achasse algo que eu tivesse prazer no trabalho, eu ia trabalhar de toda forma. Então, eu estudei, fiz mestrado e comecei também a estudar para concurso. E a minha ideia era estudar para algum concurso que eu pudesse passar logo, para assim poder depois estudar o que eu realmente gostava. Então, por um acaso mesmo, eu passei no concurso do Exército. Eu não sabia que eu seria militar. Eu simplesmente fiz um concurso e eu passei. Eu falei, eu vou para lá. E quando eu cheguei, eu olhei assim, todo mundo de farda. Eu falei, não, eu vou ter que usar isso. Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia. Isso é muito curioso, porque... Deixa eu pontuar, porque são
5% só de mulheres no Exército Brasileiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse ponto específico da sua história, sobre esse momento, como é que foi estar no Exército Brasileiro como mulher. Como mulher. Exatamente. A escola do Exército, a que forma realmente os cadetes, os militares, eles não permitem a entrada de mulheres, agora sim que começaram a entrar as primeiras mulheres. Na minha turma, era uma turma que exigia que você tivesse uma formação específica, então tinha pessoas formadas em Direito, Administração, Enfermagem, Veterinária. Nós éramos 19 mulheres para 40 homens. Então, naquele mundo, nós éramos ainda... era um número mais significativo do que no Exército em geral. Então, e até aí começam as primeiras questões, porque nós morávamos em alojamento, eram 2 alojamentos femininos, e a primeira questão que a gente ouviu quando a gente chegou na escola para fazer o curso de formação, que durava 1 ano, foi: eu quero ver quando que vai rolar a primeira briga entre as mulheres. Porque era o que se esperavam, que as mulheres brigassem, os homens se dessem bem. Então, para mim, isso foi... Na época, a gente ouviu isso, mas foi o contrário, aconteceu o contrário, porque as mulheres ficaram muito mais unidas do que os homens. E aí, para mim, foi o primeiro exemplo de como, realmente, no trabalho, e ali as pessoas eram concorrentes, porque, dependendo da sua classificação, você ou moraria em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou você moraria numa fronteira. Então, as mulheres eram concorrentes, mas, mesmo assim, o que eu vi lá foi muito exemplo de fortalecimento entre as mulheres. E eu acredito... Eu me lembro pouco de alguns casos que, lá dentro mesmo, eu sofri preconceito, na verdade, por nós sermos uma parcela... 5%, né, dos militares, nós éramos admirados por isso, porque são mulheres que conseguem ter essa vida militar, então nós éramos admirados. Então, lá dentro eu vi essa admiração. Mas, fora daí, fora do Exército, que eu até hoje eu vejo a dificuldade maior é quando eu falo, ou quando eu falava que eu era militar, ou quando alguém me pergunta o que eu fazia antes de vir para o tribunal, e eu falo, eu era militar. As pessoas sempre me olham e falam, mas você não tem cara de militar. Mas aí eu sempre me pergunto, o que seria cara de militar? O que uma mulher precisa ter para ela ter cara de militar? Ela precisa ter algum gesto mais masculinizado? Ela tem que ter algum estereótipo? Então, essa pergunta eu nunca nem entendi, porque eu não preciso ter cara de nada para eu desempenhar alguma profissão. Eu posso ser o que eu quiser, da forma que eu sou. Então, essa pergunta de você não tem cara de militar, você não tem cara de tecido, eu nunca entendi muito bem essa pergunta. Mas, então, eu fiquei um tempo no Exército. Na verdade, a minha vontade não era sair do Exército porque eu não gostava de ser militar. Eu não gostava da minha formação anterior, que eu era enfermeira. Então, a minha vontade... Eu gostava muito de ser militar, mas eu não gostava de ser enfermeira. Então, eu estudava muito para que eu não fosse mais enfermeira, saindo ou não do Exército. E foi aí que eu entrei aqui no Tribunal de Contas. Eu fiquei 2 anos e meio no Exército e fui aprovada aqui no concurso para analista de controle externo. E aí eu comecei a trabalhar com... Na verdade, eu já estava direcionando a minha vida para a saúde pública, e aqui dentro eu comecei a trabalhar com isso. E depois eu comecei a cursar Direito, porque foi realmente o que eu gostava, o que eu buscava. E hoje eu trabalho com algo que eu realmente sou realizada no trabalho. E como eu já trabalhei com algo que eu não gostava, hoje eu dou valor a realmente estar trabalhando com algo que eu gosto, que eu realmente gosto. Então, eu me encontrei, com o tempo, mudando a minha trajetória até que eu pudesse encontrar realmente o que eu gosto de fazer. Simone, há quanto tempo no Tribunal de Contas e como que chegou até aqui? Eu tenho 24 anos no Tribunal de Contas. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu dava aula particular de inglês já. E depois, aos 18, eu entrei para a UFRJ, fiz letras. E lá comecei a trabalhar na subprefeitura. Depois trabalhei com monitoria dando aula. E depois eu também trabalhei numa pesquisa em linguística da faculdade. E aí eu fiz o concurso para cá, aos 21 anos eu entrei aqui, comecei trabalhando na CGA como recepcionista. Depois fui trabalhar na Secretaria das Seções, numa coordenadoria de ofício. Depois fui para o controle externo, trabalhei na SUI. E
Hoje em dia, já tem 13 anos que eu voltei para a SSE, trabalhava como assistente, assessora, substituta, e hoje em dia eu sou a secretária. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu caminho aqui, da minha trajetória aqui no tribunal, sabe? E pelo que eu estou vendo, de todo mundo está falando, é que o principal é a família, ou um pai ou uma mãe incentivando a estudar. E, pelo que eu tenho visto, realmente, se uma mulher quiser se diferenciar, ou, melhor, ter os mesmos direitos que um homem, ela precisa realmente estudar, ela precisa ter propriedade para estar inserida num contexto social. Porque já é muito difícil, né, você ser mulher. Não só aqui, né, no mundo. Eu estava lendo esses dias umas coisas assim surreais, né, na China, na Índia, que o homem é tão valorizado que tem lugares lá na China e na Índia que é obrigado a abortar quando você sabe que é uma mulher, uma menina que vai nascer. Né? Então, a gente fica assim, perplexo, e a gente tem que ter propriedade, e eu tenho 2 filhas mulheres também. Agora ganhei um filhotinho de cachorrinho, que é outra mulher, uma mulherada aqui em casa. Então, eu acho que a gente tem que realmente estar inserida num contexto de uma forma bem intensa, não porque já é difícil, já estudando, já lendo, imagina você não acompanhando isso. Aí é isso. Muito bom. E Luciana Benjó, como que chega ao Tribunal de Contas do Estado? Compartilhe conosco um pouquinho da sua trajetória. É muito semelhante às demais. Eu tive um ótimo exemplo. Tenho muito orgulho de dizer da minha mãe. Ela era defensora pública, fez 86 anos agora, uma garota, uma boneca, e ela sempre foi a minha maior inspiração. Meu pai era engenheiro, e minha irmã foi fazer engenharia. Minha mãe fez direito, eu fui fazer direito. Mas ela sempre me incentivou. Sempre foi um exemplo para mim de guerreira, perseverante, idônea, corretíssima. Então, é uma referência, sempre foi, continua sendo. E quando eu fui estudar também, ela também me incentivou muito, sempre me deu conselhos, e o maior deles, eu sempre brinco, falo para todo mundo: minha filha, casamento não é emprego, então você trate de estudar, que você tem que cuidar da sua vida. E eu fui fazer concurso público, também trabalhei um tempo como advoguei, mas achava que a minha vida era no setor público, eu achei interessante, comecei a fazer concursos. Na época, passei para técnico também judiciário, comissário de menores, e para delegado de polícia. E, nos anos 90, era bem difícil. O meu concurso, que foi o segundo concurso depois de 19 anos sem ter concurso público, que, na época, o Instituto da Ascensão promovia ao cargo diretamente, não havia concurso público nessa área. Nós fomos aprovados, foram 40 mulheres. Até hoje é o maior concurso que houve, então foi uma invasão feminina. Mas, mesmo assim, muito difícil, porque é uma área extremamente machista. A gente só trabalhava com homens, a maioria novas, tivemos muitas dificuldades. Mas foi muito interessante, foi um desafio muito grande também em todo o exercício. Foram anos de muita satisfação para mim. Tenho muito orgulho de ter trabalhado na instituição, fiz o melhor em todos os momentos e gostei de todos os desafios. Me sentia muito útil, eu me sentia sempre podendo fazer alguma coisa em benefício de alguém. Os momentos de frustração, claro, ocorrem em qualquer profissão nossa, mas me senti muito produtiva e isso me fazia muito feliz na atividade. Posteriormente, me aposentei, por isso que eu não vou dizer para ninguém que eu já estou tirando quase a minha carteirinha de gratuidade, tá? E vim para cá e agora aceitei esse novo desafio na Coordenadoria Setorial de Inteligência, que também está sendo uma grata surpresa para mim, trabalhar numa área especialmente bacana também, muito masculina, sempre cheia de homens, mas é bom aí que nós podemos ter mulheres trabalhando em áreas definidas tradicionalmente como masculinas. Para quem chegou depois, né, da nossa abertura, sejam bem-vindos, obrigada pela presença, e, no final, estaremos abertos a perguntas também. A intenção é que a plateia participe dessa mesa redonda, desse diálogo aqui que vai agregar certamente o trabalho e a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Estamos
e eu sou de rádio, então a gente costuma, para quem chegou depois, apresentar novamente os convidados, com a doutora Andréa Siqueira, com a Aline Pires, com a Thalita Dourado, com a Simone Amorim, com a Luciana Benjó. Eu tenho dados aqui que são do Tribunal de Contas do Estado, é uma proporção de 71% de homens para apenas 29% de mulheres. Gostaria de saber como é que isso se reflete no dia a dia de vocês. Doutora Andréa. Bom, eu confesso que eu estou surpresa. Eu desconhecia essa desproporção, né? Eu desconhecia, confesso. Eu achei que houvesse uma proporção maior de mulheres aqui no Tribunal de Contas. O que eu posso dizer com relação ao meu cargo, né, de conselheiro substituto, aí sim, eu posso dizer que mais de 90% é destinado não, ocupado pelos homens, né? Esse concurso surgiu, vamos dizer que tenha sido destino, né, não era o sonho da minha vida, mas, como eu já estava aqui no Tribunal de Contas como analista, eu voltei a estudar para a área jurídica e surgiu esse concurso. Então, é aquela história que todo concurseiro sabe. Na verdade, é o concurso que não nos escolhe. E isso, eu sou o exemplo vivo, porque não era isso que eu queria inicialmente. Mas, e um concurso complicado, porque ele exige muito de conhecimento jurídico, mas também conhecimento em outras áreas, em economia, contabilidade. Então, nesse concurso são aprovados muitos engenheiros, muitos economistas, muitos contadores, e eu não sei porquê, aliás, costuma ser uma área que é mais preenchida por homens. E, realmente, quando eu fui fazer o concurso, eu confesso que eu fiquei assustada. De todos os concursos que eu fiz, esse realmente só havia eu e mais uma moça na sala. O restante era realmente... os outros candidatos eram todos homens, né? Mas o que eu posso dizer é que nós, mulheres, somos capazes, né? Eu acho que, desde cedo, porque dizem, mulher, na verdade, não gosta de matemática, não gosta de área de ciências exatas. Eu acho que, na verdade, as mulheres não são estimuladas, né, para exercerem, né, profissões nessa área. E, na verdade, quando nós vemos algumas mulheres que, mesmo assim, mesmo com todas as adversidades, resolvem exercer essas profissões, nós vemos que elas são muito bem-sucedidas e não tem aí nenhuma diferença para com os rapazes. Não? É isso. Procuradora Aline, a senhora mencionou o apoio, né, o incentivo da família para seguir em frente, para correr atrás dos seus objetivos. E, diante de números como esse hoje, aqui do Tribunal de Contas, tem aqui também compilados números do Governo do Estado, com 43% de mulheres, servidores do Poder Judiciário são 62% mulheres, 38% homens, é um número maior do Poder Judiciário. Procuradoria-Geral do Estado, 54% mulheres, homens são 46%. A senhora se orgulha de ter chegado onde chegou ou também não vê com olhos estranhos, né, essa disparidade, quando a gente nota os números mesmo? Doutora Andréa chegou a surpreender, né, porque no seu dia a dia a sua capacidade se impõe a essa diferença na teoria, né? Como é que a senhora avalia isso? Eu gosto de escutar, né? Então, quando você falou, eu comecei a formular hipóteses sobre por que será que é isso, né? Assim, eu gosto de ouvir dado e permanecer curiosa, né? E aí eu comecei a formular algumas hipóteses. E eu acho que é um limiar que não essa casa apenas, mas o Estado brasileiro vivenciou, foi a Constituição de 88 e o advento, né, da acessibilidade de cargos públicos pela via do concurso, né? Nós estamos falando de 5 mulheres aqui que tiveram esse acesso, estudaram e fizeram um concurso, né? E concursou-se, né? Não apenas. Essa é uma casa que tem uma certa idade, né? Então demora um tempo para haver uma transição de perfil. No meu concurso específico, foram 12 aprovados, e a gente tinha realmente 1/3 eram mulheres e 2/3 eram homens. Eu tenho a impressão de que nós hesitamos.
em permitir mulheres em espaços de poder há um tempo e também como mulheres a ocupar espaços de poder. Né? Assim, espaços de poder são espaços também discursivos. Eu estou tentando fazer a microfísica da minha vinda aqui. Eu comentei com você no início do evento que eu nem sou uma pessoa nervosa para falar em público, mas eu estava nervosa hoje e eu acho que é pela importância do assunto para mim nesse momento, né? Mas o fato de eu ficar nervosa e o que eu faço com o meu nervosismo é notar que eu não fiz a unha. Me perguntar quais são as roupas que eu uso. Eu vou de saia, eu vou de calça. Isso vai significar alguma coisa para as pessoas ou não? Eu percebo que os homens eles vivenciam esse tipo de autoquestionamento, mas é uma dimensão, é outra escala de autoquestionamento. Sabe? Um homem vai fazer uma coisa revolucionária, ele tira a barba, entendeu? Ou então ele deixa a barba crescer porque ele não deve satisfação a ninguém. E a gente, assim, eu acho tão singelo o ato da barba, porque a gente raspa tudo, né? Assim, e ainda se sente sindicável, ou tendo que prestar contas à sociedade por isso, né? Assim, estou depilado ou não estou depilado, porque a pessoa no ônibus talvez venha conversar comigo sobre isso, né? Então, eu acho que tem essa hesitação em aparecer, né? Em aparecer e ser confrontada com as falhas que nós somos também socializadas para reconhecer e para evitar tornar públicas, né? Então, mais do que nunca, para mim, é importante conversar sobre as experiências que a gente compartilha, porque tem outra... Eu acho que a gente aprendeu, e porque o sistema em que a gente vive... Eu gosto muito de uma teórica feminista chamada Bell Hooks, né? E quando ela fala do patriarcado, ela tem um enquadramento muito legal, né? Ela fala que o feminismo é para acabar com todas as formas de opressão e ela concentra essas formas de opressão nessa figura que ela chama de patriarcado. E o patriarcado não é só algo informado por gênero. Eles são todas as estruturas opressivas que estão ao redor dessa categoria gênero e que se reforçam mutuamente. Então, ela fala de patriarcado capitalista, imperialista, supremacista branco. Sabe? Para lembrar que existe um cruzamento de sistemas sociais de opressão e que, quando a gente puxa um fio disso, a gente está puxando muitos. Né? Não à toa aqui temos mulheres também brancas. Né? Não à toa as mulheres que tiveram acesso à possibilidade e apoio familiar e estrutura para chegar a uma posição como essa, está falando, conversando, espero, né, com a plateia. Então, também reconhecer isso e reconhecer que a gente compreende o poder como essa pessoa que senta na frente, que fala para todo mundo, que é um lugar muito masculino. Né? A maneira como eu vi a vida toda minha mãe administrar a casa dela e a maneira dela exercer poder, porque minha mãe divorciou do meu pai, eles se separaram de fato quando eu tinha 1 ano e pouco, então eu vi uma mulher à frente de uma casa, além de à frente da carreira dela, além de à frente... Era um lugar de muito diálogo. Era uma outra maneira de exercer poder. E aí tem uma outra moça que eu tenho ouvido muito, chamada Jill Soloway, que acho que tem uma série na Amazon chamada Transparent, em que ela estava examinando essas questões mais específicas de queer, de transfeminismo. E aí ela fala muito do olhar feminino. Né, o olhar dela de cinema, né, quando ela examina, é uma diretora de cinematográfica, ela segue a câmera para falar do que é esse male gaze, esse olhar masculino, e como o nosso olhar está direcionado invisivelmente para notar essas mesmas coisas que ele direciona. E como talvez o olhar feminino seja esse olhar periférico, esse olhar para todas as outras coisas que estão envolvidas, esse olhar da escuta e da troca e da constituição junto de uma outra possibilidade. Então, sei lá, eu acho que eu vejo desse jeito, eu vejo uma sociedade em transição, uma sociedade também respondendo a essa transição, né? Porque nós estamos cada vez mais, querendo ou não, ocupando esses espaços, até porque realmente as coisas têm mudado, e a gente está tentando dialogar melhor sobre isso. Né? E reconhecendo também os limites, que ainda há muito, muito a mudar. E o diálogo com os homens deste tribunal, como é? A Thalita contou um episódio que sofreu ainda no Exército Brasileiro, quando foi perguntada ou questionada que não tinha cara para trabalhar ali, né, para estar ali. Trabalhar com os homens deste tribunal, e é bom tê-los aqui para ouvir
as nossas experiências, né? É agregador, a gente tem o homem como parceiro nesta corte, e aí eu também estendo para a sua casa, né? Porque, em muitos casos, o feminismo leva a crer que o homem é o antagonista, e não, né? A gente precisa deles como parceiros. Como é aqui essa parceria, Thalita? Só fazendo um pequeno ajuste, realmente esse questionamento que eu não tinha cara de quem deveria estar ali, ele vinha de um ambiente externo. De porque fora. as pessoas lá, exatamente, porque as pessoas lá, elas entendiam que a gente poderia, porque isso era visto no dia a dia, que nós realmente poderíamos estar ali independente da gente ter a cara ou não de estar ali. Mas eu acho aqui, no Tribunal de Contas, falando propriamente, eu sempre trabalhei com muitos homens, como parceiros. Eu tenho grandes amigos aqui dentro, não só amigos, mas pessoas que eu confio profissionalmente e que a gente desempenha grandes trabalhos. Só que, muitas vezes, nós podemos sentir algumas pitadas assim de uma discriminação, às vezes não dos nossos colegas, mas quando nós visitamos, inclusive, outras instituições, porque sempre tem algumas, eu acredito que hoje tem algumas brincadeiras que elas não cabem mais, de pessoas que não te conhecem falar, foi ótima a escolha de você ser secretário-geral, a pessoa nem me conhece. Então, mas eu falei de uma forma muito sutil, né? Isso para mas assim que claramente não estava se referindo ao meu profissionalismo. Então, entre os meus colegas aqui, as pessoas, quando você trabalha junto, elas percebem o seu profissionalismo e aqui dentro eu sempre fui respeitada. Isso eu não posso negar, eu não posso contradizer isso. Eu tenho grandes parceiros profissionais aqui. Só que muitas vezes algumas questões são colocadas de uma forma que não deveriam ser colocadas, e não necessariamente aqui dentro, mas sim em todo o ambiente profissional. Querem acrescentar algo? Acho que não está funcionando aqui, tá? Tá ligado. A percepção que eu tenho lá na secretaria, não sei se é pelo tempo que eu já tenho de tribunal, assim, que é bom também deixar claro, né, que essa coisa do feminismo não é a mulher contra o homem, é justamente o inverso, né? Não existe uma briga de gêneros. Somos todos juntos, né, em prol de uma coisa muito maior. E o que eu percebo lá, primeiro que eu fiquei assim perplexa também com esse número de que tem... Gente, onde estão essas pessoas? Porque... E, assim, eu não consigo nem ver diferença nenhuma, porque eu acho que, como a gente trabalha em prol de uma sociedade, então, eu acho que a gente trabalha numa parceria junto mesmo, que eu não vejo uma diferença de, porque é homem, porque é mulher. Não, eu não consigo... Não sei se é uma coisa assim que a gente veio traçando, né, durante todo esse tempo de tribunal, mas eu não vejo diferença. Pelo contrário, eu vejo uma parceria. E na conversa com as suas filhas? E aí complica. Quais são as orientações? O que muda do seu pensamento para o pensamento delas, até nesse convívio com os homens, na profissão que elas pretendem escolher, se já são formadas, se já trabalham? Sim, uma tem 8 anos, a outra tem 12 anos, e a de 12, assim, está complicado. Porque ela está levantando bandeira política, ela está já se engajando em algumas coisas, e é o que eu falo para ela, olha só, estuda primeiro, estuda história para você falar sobre política. Né? Não é tudo que a gente escuta, que a gente é influenciado, a gente tem que ter propriedade para falar sobre as coisas. Mas, assim, em casa, eu me separei, eu estava junto com meu marido há 26 anos. E aí a gente se separou tem uns 3 anos. Então, para as meninas foi um pouco assim complicado, né? Foi diferente. E aí eu comecei a colocar na cabecinha delas que a gente pode viver sozinha, a gente pode ser feliz, a gente não precisa de um homem. Foi como todos estão falando, assim, a gente não precisa de um homem, de um marido, tem que ser independente. Então, assim, acho que de todos os ensinamentos, né, além de você ensinar o que é o amor, né, é aquilo que a gente estava falando, né, doutora Aline, amar a planta, ter sensibilidade, né, ser um ser humano, você tem que aprender a se amar e a se construir enquanto pessoa, né? E
E é isso que eu venho fazendo. A gente, como mãe, a gente não sabe nunca se a gente está fazendo certo ou errado. Mas a gente está aqui para tentar. É isso. Bom, Luciana, na sua trajetória rumo à aposentadoria, essa nossa jovem quase aposentada, quais foram os momentos mais difíceis que a senhora passou no que diz respeito à luta, né, pela igualdade de gênero, essa questão da discriminação, durante algum processo de contratação, ou de promoção, ou de demissão, se houve? Eu me identifiquei. Esse está desligado. Pode trocar, Oi, por favor. oi. Agora voltou. Voltou. Eu me identifiquei muito com a fala da doutora Thalita no que ela falou sobre essa questão de você ser encarado como um profissional. O seu tino para resolver os problemas, a sua percepção, a sua preparação. Eu sempre, ao longo da minha carreira, tinha que ser boa, mas não boa. Eu tinha que ser muito boa. Eu tinha que provar minha competência? Não, eu tinha que provar muito a minha competência. Então, todos os meus projetos, as minhas ideias, todas as formas de alterar algum contexto no trabalho, elas tinham que estar muito fundamentadas, muito boas, muito melhor do que todas as outras para poder ter êxito, é meu pleito. E essa era uma coisa que sempre me constrangeu, porque era desafiador, eu sempre tinha muita vontade de fazer um melhor, mas sempre via que o meu colega ao lado, talvez com ideias não tão fundamentadas, ele conseguia ter êxito muito mais rapidamente do que eu. Era complicado. Mas, na minha área, volto a dizer, eram muitos homens. Eu estou acostumada a trabalhar com homens. Aqui eu também vejo muitos homens, mas já vejo muitas mulheres. E é muito agradável você poder trocar ideias. Eu até brinco que no meu andar, que é o quarto andar, só tem 3 mulheres. A gente diz que é um absurdo. Só tem 3 mulheres. A gente vai encher aquele corredor de mulheres, porque a gente sente falta de poder conversar. Mas, hoje em dia, as novas gerações... Eu sou dos anos... Quando eu entrei no serviço público, nos anos 90, era muito diferente. Hoje em dia, é outra cabeça. Eu posso dizer isso até em respeito a nós, mulheres. Há muita diferença, tanto no serviço público quanto no setor privado. A gente vê que o machismo era tônica. Nenhuma moça era respeitada pelo seu valor profissional. É porque era bonitinha, ou porque era filha de alguém, ou porque tinha um parente na família conhecido. Isso era muito constrangedor para quem que vinha de origem normal e estava estudando, e ninguém queria observar que você tinha tirado uma nota boa, tinha feito sua pós-graduação, o seu mestrado com raça. Estou querendo mostrar o meu serviço. E tudo era sempre deixado meio que de lado. Então, essa missão que as mulheres tinham da minha geração, na minha área, em mostrar o melhor possível, sempre foi muito desafiador, mas muito desgastante também. É claro que a gente sempre buscou esse espaço, apresentando para a sociedade, mesmo não só entre os nossos pares, para a própria sociedade. Nós éramos vítimas de desconfiança até das pessoas que nos procuravam pedindo ajuda. Todos olhavam para você e diziam: mas você é que vai me atender, vai resolver o meu problema? Sim, eu posso resolver, e muito bem, o seu problema. Isso sempre foi muito difícil. No Tribunal de Contas, o que a gente tem visto é muita parceria ao longo de todos. Tenho observado muita parceria de homens, mulheres, todos numa mesma sintonia. Não observo esse furor machista que já houve em outras épocas, e vejo as pessoas muito integradas. É consenso, então, que estamos evoluindo, né? Mas a média salarial é muito diferente ainda entre homens e mulheres. Os homens recebem 20% a mais do que as mulheres em cargos semelhantes. E eu queria saber por quê. Por que ainda não atingimos essa igualdade? Começando pela doutora Andréia. Utilizando aí a minha experiência pessoal, né? A minha vida profissional sempre foi em serviço público. E eu tive algumas surpresas durante a minha vida profissional. A primeira dela é que, num primeiro momento, eu tive que constatar que eu tinha uma ideia completamente equivocada
com relação a preconceito ao trabalho da mulher, né, no serviço público e na iniciativa privada. Eu achava que algumas questões seriam restritas à iniciativa privada. Exemplo, né, gravidez, né, a maternidade. Eu, quando fui oficial de justiça, eu estava vinculada a uma central de mandados. Tá? Havia em torno de 150 oficiais de justiça nessa central. E a chefe da central era uma mulher e mãe. E foi isso que me deixou mais surpresa, porque, num determinado momento, acredito que foi uma coincidência, diversas oficiais engravidaram. E ela realmente, acho que preocupada, né, com a continuidade do serviço, ela acho que estava num dia infeliz, e ela falou em voz alta, todos que estavam presentes ouviram, que, meu Deus, essas mulheres passam em concurso público para engravidar, querem um carguinho público para engravidar. Então, eu fiquei muito surpresa, porque ela era mãe, e mãe de 2 meninas pequenas, então, E eu fui reformulando, então, a minha própria mente, porque eu achava que no serviço público eu não ia me deparar com esse tipo de situação. E aí eu fui me deparando, eu fui começando a prestar atenção, ficar mais antenada e prestar atenção nas coisas que aconteciam. E eu observei que, realmente, a remuneração no serviço público, inicialmente, ela é igual, né? O cargo tem uma remuneração, mas, com o passar do tempo, eram os homens que acabavam atingindo os cargos gratificados, as funções comissionadas, e isso eu pude observar tanto no Tribunal de Justiça. Acho que aqui no Tribunal de Contas, como todas já falaram, houve uma evolução, a integração aqui é maior, né? Eu não vejo essa disparidade, mas eu acredito que uma das situações que ocorrem é justamente isso. Os homens conseguem alcançar as funções de chefia mais rápido. Eu não sei porque essas funções são reservadas quase que exclusivamente aos homens, na maioria dos casos. Saindo um pouquinho das dependências do tribunal, como repensar, né, essa cultura e quando mudaremos de pensamento no sentido de colocar a mulher num cargo mais alto, sem temer que ela vá tirar uma licença para cuidar do seu filho, para cuidar daquele momento especial, né? E por que os casos de demissão, especialmente na iniciativa privada, continuam acontecendo após a licença, Aline? É para eu chutar? Para a gente refletir um pouquinho a partir dos seus pensamentos, que são muito interessantes. Primeiro, eu queria muito depois ouvir a doutora Thalita e a doutora Luciana, de verdade, porque eu fiquei muito curiosa mesmo, primeiro com a experiência que você relatou da prática da enfermagem no ambiente militar. Né? Muito do que eu tenho lido e que tem me tocado em relação à condição de mulher se centra nessa questão do poder médico, né? E do lugar de mulheres também, nesse poder tradicionalmente, no lugar da enfermagem. Né? Então, assim, para mim é muito interessante saber como foi cuidar de pessoas. Você falou que não era algo que você gostasse, é uma atividade profundamente naturalizada para mulheres, né? A enfermagem sendo esse braço do cuidado efetivo médico, né? Para além das nossas teorias sobre como a gente pode cuidar, como é que você cuida mesmo, como é que você coloca o acesso, como é que você olha para o bem-estar integral de outro ser humano. Né? E também a doutora Luciana, porque eu fico muito curiosa sobre segurança, vocês duas, porque, enfim, a gente vê como é arriscado para mulheres ocupar certos lugares de poder e de representação de poder. A gente está aí no aniversário da passagem da vereadora Marielle. Me é muito inspirador ver mulheres que têm a coragem de assumir esses lugares com todos os perigos que estão colocados. Então, eu queria muito escutá-las. A pergunta seria em relação a como a gente pode começar a construir novos caminhos. A partir de que ações, né? Diante do poder público ou das próprias iniciativas da iniciativa privada? Eu tenho essa chave básica de tudo, para mim, começou pelos meus filhos. Né? E os meus filhos me revelaram a insustentabilidade desse modo de vida. E a partir muito do meu microcosmos mesmo. Porque quando eu fui olhar para a minha vida, da maneira como ela estava organizada, com a chegada da primeira criança,
eu tinha todas as ideias. Tem um livro ótimo que tem esse título: Eu era uma ótima mãe até ter filhos. Eu era essa pessoa, eu era uma ótima mãe com excelentes teorias, né, a respeito do que fazia. Aí eu vi amigas minhas que já estavam passando por essa experiência de serem mães e me contando da culpa. Eu perguntava: uma culpa de quê? E elas falavam: culpa de tudo. E eu falava: uma culpa de tudo? Por quê? E aí, quando chegou meu filho, isso me atingiu assim como se fosse uma bigorna, né? E aí eu comecei a olhar para a minha vida, então essa culpa, o que eu faço com essa culpa? Né? Culpa, geralmente, é o que eu sinto quando eu estou vivendo as coisas e eu não concordo com o que eu estou vivendo, eu não acho que isso está certo, né? Eu não acho que isso está bom, eu quero mudar. Né? O que pode me impulsionar? Aí eu fui percebendo que eu não tinha respostas para isso. Eu não tinha respostas sozinha. Né? Porque quando você está responsável pelo cuidado de outro ser humano, a realidade da nossa interdependência, ela emerge de uma maneira muito radical. Né? E uma criança viva, ela nos confronta com a nossa impossibilidade de controlar, prever tudo e organizar a nossa vida completamente. Para isso, a minha experiência tem sido que a gente precisa uns dos outros. Sabe? Não para prever, organizar previamente tudo, mas para sermos capazes de, a cada instante, diante daquilo que emerge como pedido de cuidado, nos organizarmos de novo a partir daquilo que é importante para todos nós. Daí o feminismo, para mim, veio como esse chamado mesmo à consciência de que, sim, existe um desnível. E existe um desnível que é estrutural, que por mais que nós aqui tenhamos rompido uma bolha, isso não é a realidade da maior parte das mulheres. E não é, assim, uma das coisas que eu mais tenho clareza hoje, e pode ser uma colonização a partir da minha experiência, é que as barreiras não nos dizem respeito, mulheres. As barreiras dizem respeito à necessidade de cuidado e organização das crianças. Sabe? Se não fossem as crianças, não haveria tanta necessidade de controle dos nossos corpos e do fato de que a gente tem contato direto com elas, muito mais preponderantemente ainda do que os homens. Daí você fez a pergunta para a conselheira Andréia, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que computar aí uma quádrupla jornada, quíntupla jornada, o pessoal está falando agora muito sobre a carga mental, né? E é isso, você faz um pedido da louça, mas tipo, o sistema não está organizado para pensar aquilo de uma forma integrada, de uma forma dialógica, de uma forma que saiba situar cuidado. A gente sabe aqui, né, essa casa, nós somos uma casa de controle. Né, e uma das coisas que eu preciso o tempo todo, na minha atividade e no meu dia a dia, ajustar, é que controle, vírgula, é cuidado. Cuidado com a coisa pública. Não interessa, honestamente, para a pessoa que está lá fora usando serviço público, quantas vezes eu multei. Interessa se ela está tendo acesso ao serviço público. E se a gente, no nosso lugar, está olhando para as coisas que são importantes e está conversando com quem precisa conversar para que isso aconteça. Né? Então, eu acho que os caminhos estão na nossa capacidade de dialogar com realidades que são diferentes, dialogar com realidades que são complexas, e o contato, para mim, pessoalmente, com o meu filho, me ensina diariamente, mas precisa vir de um lugar de respeito, de escuta genuína e de sinceridade. A gente precisa conseguir acessar o que está acontecendo. Não basta simplesmente fazer uma pose de que se está sendo inclusivo sem criar condições reais de escuta. Então... Sim. Doutora Thalita, por favor, compartilhe com a gente um pouquinho desse período da enfermagem. Tudo bem, vamos lá, são vários pontos, né? A enfermagem ela sempre foi considerada a arte do cuidar, né? Só que quem trabalha nessa área sabe que é muito mais que isso, porque para cuidar basta ter empatia com o outro. Na verdade, a enfermagem envolve todo um conhecimento científico da área da saúde, da atividade fim da saúde, na verdade, que é muito mais difícil do que o simples cuidar, porque o cuidar é natural, eu acho que deveria ser natural do ser humano, independente de ser mulher ou homem. Na minha turma de enfermagem, éramos 20 mulheres e 5 homens, porque ainda é uma área muito voltada às mulheres, como essa ideia da mulher cuida, né? Eu caí na enfermagem por um mero acaso. A questão do cuidar, para mim, era natural, como deveria ser para todo mundo. O que era difícil para mim, na verdade, era
era todo o conceito envolvido na saúde, na atividade fim, que eu realmente não gostava. Mas o cuidar, estar ali, não era parte difícil. Então, eu me lembro quando eu cheguei a trabalhar no hospital militar, eu respirava fundo e pensava, são 6 horas aqui dentro. E aí, então, eu trabalhava e eu dava o meu melhor ali, mas as outras 18 horas do dia eu me planejava para não fazer mais aquilo. Embora seja o cuidar não seja nenhum sacrifício. Mas O que te incomodava exatamente? eu acredito que seja uma formação sua, a mesma coisa que se eu tivesse feito, por exemplo, uma engenharia. É algo que eu não me identifico. Era interno, não era algo que vinha interno, externo. exatamente, não era o que vinha externo. Então, desde a faculdade eu já tinha percebido, acho que muitas pessoas vivenciam isso de escolher uma profissão muito precocemente. Eu tinha 17 anos quando eu optei. Se eu tivesse 20, 21, eu teria optado outra completamente diferente, com certeza. A gente escolhe muito, muito jovem. Mas tinha alguns pontos aqui que eu queria abordar, que a doutora Andréa falou, que eu achei muito interessante, sobre as mulheres engravidarem, né? Assim que eu entrei aqui no tribunal, nós entramos 5 mulheres para exercer a mesma atividade, que era a auditoria na área da saúde. E o grande medo de todo mundo era que a gente começasse a engravidar. E depois de um tempo, obviamente, aconteceu da gente começar a engravidar, não eu, mas as minhas colegas. E isso não teve prejuízo nenhum para o trabalho, muito pelo contrário. Eu acho que essas pessoas que engravidaram voltaram até melhores, com uma qualidade melhor, com uma outra visão de mundo. Então, a gente enfrenta isso. Se aqui na iniciativa, no serviço público, as pessoas têm essa preocupação, imagina no privado, que pode se optar por chamar só homem ou chamar só mulheres para trabalhar. No serviço público é quem passou no concurso, mas na iniciativa privada não. Então, eu imagino que isso realmente, eu não tenho essa vivência da vida numa atividade privada, mas isso, com certeza, influencia a tomada de decisão das pessoas que contratam. Então, ainda nessa vertente, tem a questão que a doutora Andréa também colocou, dos homens chegarem em funções de gestão mais rápido do que as mulheres. Isso realmente acontece. Várias vezes eu fui questionada de eu ser muito nova para ser coordenadora, eu sou muito nova para ser secretária-geral. Só que eu via outros coordenadores da mesma idade que a minha não serem questionados por serem muito novos para ocupar essa posição. Então, acho que está muito atrelado a isso, a mulher ser muito nova e ser questionada por ser muito nova, alcançando, porque isso ainda é raro, mulheres alcançando posições de gestão. Doutora Luciana, compartilhe um pouquinho também sua experiência dentro da segurança, como pediu a doutora Aline. Olha, teria muitas histórias para contar. Essa é uma atividade muito bonita, por incrível que pareça. Num primeiro momento, as pessoas só pensam nos aspectos ruins, de você receber pessoas, malfeitores, digamos assim, para que você promova o processo administrativo necessário, ou o inquérito policial, o registro de ocorrência, ou seja lá o que for que você adote. Mas elas esquecem da vítima. E o que sempre me deixou feliz e me fazia sentir produtiva e eficiente era poder atender pessoas que estavam numa dificuldade extrema, das mais variadas. Fazendo um pequeno parênteses para lembrar que, na época, mulher, a gente não tinha uma delegacia especial. Já em 1986, salvo engano, que a DEAN do centro ela foi inaugurada, em 85 foi em São Paulo. Então, só havia uma delegada de polícia anteriormente ao nosso concurso, entraram algumas poucas, e a primeira só tinha uma. Então, a mulher era muito mal atendida nas delegacias. A ideia era que ninguém deveria se meter, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, era esse conceito, que as pessoas eram aconselhadas pelos próprios policiais, as mulheres, volte para casa, faça as pazes com seu marido, coisas desse gênero. Então, não havia um olhar voltado. Graças a Deus, tudo isso mudou muito. Hoje em dia, a gente tem um número muito maior de atendimentos, a Polícia Civil, em parceria com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, tem promovido ações positivas maravilhosas, projeto Violeta, não sei se alguma de vocês conhece, super importante. Então, isso engrandeceu muito esse atendimento. Mas as vítimas, para mim, eram a parte mais importante e interessante. Crianças, mulheres, pessoas com problemas terríveis, sequestro, roubo, das coisas mais
banais às coisas mais terríveis. E você poder, naquele momento, mesmo que não com toda a gama de possibilidades, porque, infelizmente, a gente sempre teve e continua a ter problemas estruturais, mas você poder acolher aquela pessoa no primeiro momento, e eu sempre me senti muito bem nessa função, de não só dar o meu profissionalismo, vamos fazer isso, vamos descer daqui, vamos ouvir tal pessoa e tal, mas poder sentar com aquela pessoa e trocar ideias, dizer, olha, calma, puxa, tudo vai se definir. E ouvir de algumas vítimas, quando saem de um atendimento, não resolveu o meu problema, mas tudo bem, me tratou tão bem, foi tão bom alguém me ouvir, ouviu que eu estou triste nesse momento. Então, aquilo me fazia muito bem. A minha questão profissional sempre foi muito bem realizada nisso, porque, às vezes, eu conseguia fazer um trabalho muito bom, conseguia encontrar o autor do crime, fazer tudo. Às vezes, eu não conseguia absolutamente nada, mas eu me sentia tranquila, minha consciência em paz, sabendo que eu fiz o melhor possível e que atendi, principalmente, aquela pessoa que precisava de mim naquele momento. Então, foi uma experiência muito rica para mim, como Luciana, como pessoa. Eu acho que eu vou a minha vida inteira ter esse mesmo padrão. Às vezes eu não consigo resolver todos os problemas, né? Chegam problemas insolúveis para a gente e a gente tem que dar um trato. Mas eu sempre me sinto muito gratificada por poder tentar. Eu tento até o último, se eu me comprometer, eu vou fazer até tudo que eu posso. Mas é gratificante você saber que você pode ajudar o próximo. Para mim, isso sempre foi a grande inspiração na minha atividade profissional. Já temos mais uma luta a partir desta tarde, né? Por mais doutoras Lucianas na nossa segurança. Bom, falando de segurança, né, a gente vai agora passar por essa face mais cruel dessa questão feminina, né, da diferença entre homens e mulheres, que é a questão da violência contra a mulher. Eu tenho dados aqui, no Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal, no intervalo de um tempo um pouquinho maior, há uma vítima de assédio. Só no Rio de Janeiro, no ano passado, foram 70 casos de feminicídio, 278 tentativas. São mulheres que morrem ou que quase morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? A doutora Luciana comentou a questão do atendimento a essa mulher vítima, que mudou ao longo do tempo, positivamente, mas o que mais podemos fazer, né, para conscientizar os homens, para conscientizar essa sociedade machista, de que a mulher ela não pode ser vítima pelo fato de ser mulher? Eu, como jornalista, me pego pensando diariamente o que posso fazer como informadora, né, como formadora de opinião, e, recentemente, alertada por uma jovem jornalista, eu parei para pensar em algumas manchetes que a gente lê, que nós fabricamos e vocês leem ou ouvem no rádio, né? Muitas vezes vocês devem observar que, numa manchete de violência contra a mulher, tem uma observação: inconformado com o fim do relacionamento, fulano matou a mulher. Ou, inconformado por ter sido traído, fulano agrediu a mulher. E por que essa observação? Seria um motivo para o crime? Seria um atenuante a esse homicídio, a esse crime? Não, né? Então, nós, como jornalistas, temos repensado também essa estrutura editorial, né, a partir dos novos tempos, a partir das novas reflexões. O que podemos fazer para repensar e para colaborar com esses índices menores, né? E aí sim o objetivo maior, né, que exterminemos de uma vez por todas com o crime do feminicídio. Doutora Andréia, pode começar novamente? Uau! Senhora que já teve muito contato também com vítimas da violência, porque atuou como oficial de justiça. O que acontece? Até antes, né, do início do evento, eu estava conversando com vocês, com algumas de vocês, durante a minha função, né, de oficial de justiça, eu fui parar em Maricá e no juizado de violência doméstica. E, realmente, eu me deparei com a realidade, porque é claro que a gente tinha acesso aos diversos casos que aparecem na imprensa. A imprensa leva, evidentemente, aqueles casos mais graves, né, quando chega ao nosso conhecimento. Mas, quando eu peguei aquele bolo de mandados, que eu falei, gente, mas eu nunca trabalhei num local que tivesse tanta quantidade de mandado. E, à medida que eu ia cumprindo os mandados, eu ia ouvindo aquelas histórias tristes, né?
histórias de agressão, histórias de tortura psicológica, e isso durante anos. E aí eu tive que me deparar com a realidade nua e crua, né? Porque eu tinha contato direto com as vítimas, né? O que a gente pode tentar fazer para melhorar? Infelizmente, eu sei que o poder público sofre de restrições orçamentárias graves, mas nós precisamos lutar por efetivação de políticas públicas. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, há a previsão de casas-abrigo para receber essas mulheres, né, que se encontram numa situação de violência e que são obrigadas a permanecer sobre o mesmo teto do agressor, né? E isso, na grande maioria dos casos, quando eu ia fazer as intimações, os agressores estavam lá. Então, eu via aquele olhar de medo das mulheres, mas o que elas podiam fazer? Para onde iriam? Não tem esse retorno do poder público. A doutora Luciana falou, claro, que foi um avanço, né, a criação das DEANs, né, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas eu li há pouco tempo que somente 21 DEANs no Brasil inteiro funcionam 24 horas. Então, assim, nós precisamos exigir do poder público a efetivação de políticas nessa área, não tem outro jeito. Por mais que a gente tenha consciência das restrições orçamentárias, né, a demanda é grande, a demanda por segurança, a demanda por educação, a demanda por saúde, mas não basta ver previsão normativa, né, que a gente ouve falar muito, né? Ah, está na Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. As normas prevêem a igualdade, a isonomia, mas, na prática, nós vemos que isso não acontece por falta de efetivação de políticas públicas. Essa é a realidade. Então, eu acho que nós temos que exigir, sim, esse tipo de conversa que estamos tendo hoje é importante, né, para impulsionar as transformações necessárias, né. Esses eventos são importantes para que nós saiamos do nosso dia a dia, da nossa rotina, para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo. Nós nos deixamos levar pelas nossas obrigações do dia a dia e vamos deixando essas coisas de lado, que não são interesses individuais, são interesses coletivos, porque interferem na vida de todos, não só das mulheres, mas também dos homens. Então, é importante que a gente exerça a nossa cidadania na hora do voto, na hora de exigir do gestor, na hora de exigir do legislador que nós colocamos lá, porque sem implementação de políticas públicas, eu acho que vai ser muito difícil. Luciana, essa implementação do tipo feminicídio, do crime feminicídio, também trouxe uma grande evolução nesse contexto, não é verdade? Sem dúvida. Eu ouço de alguns homens, e na ocasião que foi assinado até o protocolo do Projeto Veleta, e muitas pessoas mencionavam, para que tanta coisa, tanto alarde para as mulheres, o tipo de homicídio é um só, tanto masculino quanto feminino, por que tanto? E nós, com todos os números que nós temos, de que, obviamente, as mulheres são muito mais vítimas, muito mais atingidas, e têm muito mais problemas, lesão corporal, ameaça, homicídio, tentativa de homicídio, coação no curso do processo, cárcere privado e outros tantos tipos penais, a gente observa que a mulher é muito mais vítima, quer dizer, é uma questão quantitativa, estatística. Ninguém está inventando ou tentando ajudar um segmento ou outro, é porque ela é realmente vítima, a razão pela qual a lei foi muito bem feita e muito bem elaborada, foi para que pudesse abraçar essa vítima de forma mais adequada. Nos horários onde, eventualmente, ela não vai ser atendida, que haja protocolos de medida protetiva, tanto do juiz quanto do delegado de polícia, que pode encaminhar aquela pessoa para um centro onde os filhos, muitas vezes que ela está acompanhada dos filhos, para que eles possam, pelo menos, passar num primeiro momento, aquele momento inicial do constrangimento, do ataque, da ameaça concretizada, que elas possam ter um tempo para poder ir para a casa de um parente, mas nós não temos uma política que realmente abrace isso com toda a sua integralidade. Muito há que se fazer. Eu fiz um paralelo porque, realmente, nos anos 90 não tinha absolutamente nada disso, né? Então, agora, eu vejo com bons olhos, porque não deixa de ser animador, é um alento, depois de tanto tempo, pelo menos a gente vê avanços, tanto na legislação, quanto em atividades, né, propostas
mas é, sem dúvida, muito a se fazer, mas principalmente com esse viés, porque às vezes eu vejo a revitimização da mulher, e é uma coisa que me preocupa, tanto pelo lado de mulheres quanto de homens. Quando uma mulher tem que, mais uma vez, contar todo o drama pelo qual ela passou, seja perante um juiz, um promotor, seja perante um psicólogo, toda a sua tristeza, toda a sua mágoa, todo o problema pelo qual que ela vivenciou, vem à tona. E ela é obrigada a passar por diversos órgãos, passando por isso, entre homens e mulheres, que muitas das vezes dizem que elas estão naquela posição porque elas se colocaram naquela posição. E essa revitimização é algo recorrente e que preocupa muito equipes multidisciplinares que trabalham com o tema, mas que ainda não têm esse olhar, por incrível que pareça, diferenciado para o atendimento. Essa é uma coisa que sempre me preocupou um pouco, porque nós vemos pessoas com ações positivas nessa área, mas, às vezes, quem está realmente trabalhando com isso acaba perdendo um pouco da sensibilidade que a gente estava falando aqui. Doutora Aline e doutora Simone, que são mães, né? Gostaria que comentassem também a questão da educação, que é o pontapé inicial também nessa política de prevenção. Eu ia justamente falar sobre isso, quando a doutora Andréa falou sobre da gente cobrar, né, fiscalizar e exercer nossa cidadania. Eu acho que, além disso, a gente, dentro de casa, né, a gente tem que, se todo mundo faz a sua parte, né, de formar pessoas, né, seres humanos, e está sempre preocupado em, além de formar, informar. Então, eu acho que já se consegue se prevenir muita coisa, né? Então, eu acho que deve começar dentro de casa, porque se cada um fizesse a sua parte dentro de casa, eu acho que seria muito mais fácil para a sociedade para dar prosseguimento a isso. E porque, assim, isso independe de classe, né? De raça. Acho que a Finlândia e a Suécia, que estão já assim, bem avançadas com os direitos das mulheres, eu estava lendo que ainda assim, esses países teve um aumento de violência doméstica. Então, eu acho que isso é mundial, né? Sim. Com tudo que a gente está avançando com os direitos de igualdade das mulheres, com relação à violência sexual, violência doméstica, conjugal, só cresce, não decresce. Então, é realmente uma preocupação que eu acho que tem que começar dentro de nós mesmos, de reflexão, de formação e informação dentro de casa, para depois isso ser posterior. Doutora Aline? Eu acho que eu ainda estou... Só um pouquinho o microfone, por gentileza. Alô? Oi, tá. Eu acho que é desconcertante. Eu estou num momento ainda de mediadora, de olhar para o meu lugar como mediadora dessa cultura, né, mundo... e de olhar para os meus filhos e saber, tá, como é que eu explico? Né? Primeiro, como é que eu explico esse mundo? Segundo, como é que eu explico, diante desse mundo, minha decisão de colocar outros seres nesse mundo? Né? Aquela deputada americana que está ganhando muito destaque agora, a Ocasio-Cortez, bem recentemente ela falou publicamente dessa questão de ter filhos, que é uma questão muito complexa. Né? Considerando que muitos dos relatórios globais que falam sobre clima falam que em 12 anos a gente vai chegar num ponto de irreversibilidade das nossas escolhas civilizacionais e teremos que lidar com as consequências disso. Né? E o que eu tenho é sempre a minha capacidade de dialogar, porque é sincero que eu não tenho respostas. Sabe, que eu não tenho respostas, porque eu não conheço o problema com a profundidade que é necessária, porque na minha bolha eu não fui suficientemente exposta a ele, eu não ouvi o que é ser mulher ainda o suficiente, eu não confio plenamente na minha experiência para falar disso plenamente. Né? Eu acho que quando a gente se dá conta, a nossa experiência se complexifica, a gente precisa de talvez novas palavras para descrevê-la, né? Assim, a palavra ela é uma densificação de uma experiência vivida, revivida e que ganhou um sentido comum dentro de uma comunidade de pessoas falantes. Né? Então, eu acho que a emergência desse termo e a aceitabilidade, em alguma medida social dele, é um sintoma, né, de como a gente se deu conta dessa realidade de que, sim, mulheres são mortas pelo mero fato de serem mulheres.
né? Isso não compete com o fato de que o patriarcado também é algo que nos conforma e nos oprime a todos, porque também não é verdade que todos os homens ocupam o mesmo lugar de poder, né? E que todos os homens estão bem acomodados a esse lugar de poder, ou seja, que eles identificam nas potências, na vontade de percurso deles, né, pessoal, existencial, nas alternativas, no cardápio que nos é oferecido pelo patriarcado, principalmente a eles pelo patriarcado, que eles estão satisfeitos, que eles se sentem representados e estão felizes. Então, assim, existem questões concretas que as mulheres estão muito mais submetidas à vulnerabilidade dessas opressões, desses sistemas conjugados de opressões, assim como crianças, assim como idosos, assim como pessoas doentes, né? E existe a realidade de que nenhum de nós ainda sabe como mudar isso, né? Então, para mim, é um chamado de humildade das minhas crianças, sabe? Porque todo dia eu acordo e eu noto que eu ainda tenho algo a aprender, e eles me lembram que eu não tenho só algo a aprender com eles, eu tenho algo a aprender com os meus irmãos. Porque quando o mundo dos nossos antepassados se revela insuficiente para as nossas aspirações, como seres humanos, eu acho que o que a gente faz é conversar, ver como é que está para todo mundo e combinar outra coisa. Eles me lembram disso, eles me lembram da minha responsabilidade com isso e da nossa responsabilidade de construir um mundo que seja possível para eles. E, para mim, isso hoje é atravessado pelo feminismo, porque talvez seja a dissociação mais básica que eu não lembro quando aconteceu, quando me disseram que eu era menina e, por isso, eu tinha que andar de um certo jeito, eu tinha que me vestir de um certo jeito, eu tinha que ter comportamentos esperados de mim. Isso era muito diferente daquilo que era esperado, por mais que tenha sido consistente o esforço de nivelamento dos meus pais, e foi. Isso não era a mesma coisa para os meus irmãos, né? Então, eu acho que é continuar conversando sobre isso, e principalmente a partir do chamado de congruência que eles representam, porque eles são um chamado de congruência muito intenso, né? Assim, da gente fazer o que a gente fala e da gente falar o que a gente faz. Plateia, que bom ter vocês aqui participando. É o momento agora. Abrirmos para perguntas. Tem ali uma ali? Eu levo o microfone, Carla? Ok. Quero primeiro parabenizar o TCE Cultural pela pauta desse encontro, a Sérgio por estar promovendo, junto com o TCE Cultural, vários eventos aqui, porque a diversidade do que tem sido proposto por essa instituição aqui dentro do tribunal vem desde o momento cultural. Eu sou recente do tribunal, sou do concurso de 2012, e participei de vários eventos que foram formadores, né? De diferentes formas, né? Porque a gente tem a Escola de Contas, que é o meu local de trabalho aqui dentro, que tem esse papel institucional, mas o momento cultural realiza isso de uma outra forma que eu reconheço, assim, a total importância. Então, eu acho um privilégio estar aqui hoje. Apertei a pauta lá de trabalho para poder fazer parte, mas estou muito inquieta, né? E queria dividir um pouco isso, porque certas inquietudes, se a gente não manifesta, a gente não vai saber como elas podem recuar, né, entre as pessoas. E uma delas é exatamente assim: essa é uma instituição muito importante para a democracia no Brasil, o Tribunal de Contas, né? Acho, Sérgio, super importante por ser a associação que reúne os trabalhadores desse tribunal. E me incomoda muito que a gente não esteja lembrando uma data tão marcante no momento no Brasil, que é o 14 de março, que vai completar um ano da morte da Marielle Franco. Eu tenho dificuldade de entender como que a gente, independente de qualquer posição política, foi um ataque a uma mulher negra parlamentar que ousou representar o poder, e como que a gente não deixa uma data dessa passar em branco. Então, acho que é uma autocrítica também, porque, se isso me incomoda, eu deveria ter manifestado isso nos espaços possíveis de serem manifestados, mas acho que hoje é uma oportunidade, eu queria dividir isso, até por causa do tema e do debate. E a outra coisa que eu queria pontuar, gostei muito, queria agradecer muito a essas mulheres que aqui vieram compartilhar suas histórias conosco, né? Porque elas marcam bem a questão feminina e feminista da sociedade. O quanto todas nós aqui somos tributárias de outras mulheres que nos antecederam e que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mesmo com essa conformação de 71% a 29%, isso só é possível porque a gente vive no Brasil de 2019, né? Seria muito, muito diferente há um tempo atrás. Então, a gente quer que essa representação
aumente, mas somos tributárias de uma história de luta de outras mulheres, né? E de muitos homens também, porque, como a Aline pontuou bem, o patriarcado oprime a todos nós, né? Não só as mulheres, mas acho que nós somos as principais agentes de mudança nesse sentido. E aí me chamou muita atenção na pauta, né? A fala da Thalita, lembrando a questão profissional, a questão do cuidado. E eu queria sugerir que a gente pudesse continuar discutindo isso, porque é um modo de ser, né? Eu acho que a luta feminista ela revela isso. A gente não vive um modelo de sociedade que, de fato, trata o cuidado como uma coisa importante. E se a gente for pensar num elemento simples como a gente está enfrentando hoje, que é a discussão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela mexe com um modo social, porque o cuidado com as crianças e com os próprios idosos, né, ele tem sido colocado sempre na mão das mulheres. Mas o reconhecimento do quanto isso custa para a sociedade, de alguma maneira, não é discutido, né? E quando a gente vai atacar uma condição diferenciada dada para a aposentadoria dessas mulheres, né, a gente está reconhecendo o quê? Quem vai cuidar? Quem é responsável por esse cuidado? Que valor o cuidado tem? Porque o cuidado exige vínculo, ele não é tão simples. E as profissões que mais estão ligadas a isso, além de serem mais valorizadas, né, tem sido também a que as pessoas têm buscado menos, né? A educação é uma delas, principalmente quando se diz de crianças e jovens, né? E a gente está começando a atacar também uma aposentadoria específica de professores, porque embutido com educar, no sentido do ensinar, está embutido com crianças e jovens a carga do cuidar, né? Se a gente não reconhece que a escola tem uma responsabilidade nesse sentido, a gente está reduzindo também a educação a uma outra coisa que ela não deve ser. Então, são esses debates que eu acho que, enquanto uma instituição de contas responsável pelo cuidado com a coisa pública, a gente deveria continuar pautando, porque a luta feminista diz respeito a isso, né? Então, era uma inquietude que eu realmente queria aproveitar para dividir nessa oportunidade, que acho que foi muito rica para todo mundo que está aqui. Obrigada, obrigada. Muito bom. Mais alguma manifestação? Sim. Boa tarde. Sou Márcia Vasconcelos. Acho que todos me conhecem aqui. Só a minha única contemporânea ali, a Simoninha. O restante, todas, uma por uma, eu vim entrar aqui. E fico muito feliz de estar aqui assistindo vocês. Doutora Aline, eu fui na sua posse. Claro que a senhora não lembra de mim, mas a senhora, doutora Mariana, que prazer da gente receber aqui, depois de tanto tempo, mulheres representando o Ministério Público. Isso, para nós, de 93, 84, de 98, que eu sou, e das mulheres que estão aqui quando não tinha concurso público, isso foi uma honra para a gente ter representantes femininas no Ministério Público. Não por achar que o Ministério Público não era bom, nada disso, não, mas por sentirmos a gente representada também ali. Por que não no Ministério Público? Assim foi na Procuradoria também, e mais honra do que ter as conselheiras, a conselheira Andréia, vou chamar de Andréia, a Thalita. Thalita foi minha estagiária, eu sou nova, tá? Ainda não estou aposentando, não. Mas, assim, é muita honra para a gente, nós, mulheres, né, receber a Andréia, com licença, Andréia. Andréia foi minha aluna, Thalita, minha aluna, minha estagiária. Entraram 5 mulheres para trabalhar lá no meu setor. Foi sim, caraca, essa mulherada vai ter filho tudo junto. Mas foi isso mesmo. Por quê? Eu tive 2 filhos no tribunal, já vim com 1. Então, é isso mesmo. E a gente não espera coisa diferente. Não é de homem, não, gente. É de nós, mulheres mesmo, né? Então, mas
com todo o cuidado, né? O primeiro eu tive um filho por um acaso, sim, por um acaso não, graças a Deus, mas não foi planejado. O segundo eu já planejei para ter o filho, né? Na época que eu não estivesse trabalhando nas contas de governo do Estado, porque eu trabalhava na equipe de contas, então eu já programei o filho para ficar em casa, né? Ele nasceu em maio, depois das contas, tudo programado, planejamento contador, é isso. Eu tive ele em setembro, eu sabia que ia nascer em maio, nasceu um mês antes, não deu para assistir o parecer das contas, mas as contas, parte contábil toda, estava tudo entregue, bonitinha, que era responsável, e fez. Mas, brincadeiras à parte, eu estou há 16 anos na associação, é uma honra muito grande a gente, nesse momento de crise que o tribunal vive, nós, servidores, né, não a associação, nós, servidores, estarmos apoiando o tribunal para continuar com esse momento cultural, sim, para continuar com tudo isso que nós, servidores, e a sociedade merece ter de um tribunal de contas. Então, como nós, servidores, nós temos uma associação forte, nós vamos, sim, continuar com o nosso coral, com o nosso TCE cultural, com pessoas que sabem fazer isso, que é o Tiago, a Carolina, a Carla e a equipe deles. Então, assim, a gente precisa, sim, obrigada, Dalva, eu, enquanto hoje, depois de ficar muito tempo no social-cultural, né, porque a mulher serve para fazer festa, fazer cultura e tudo mais, e aí você vai numa crescente até chegar uma diretora administrativa, hoje administrativa e financeira, e amanhã presidente, né? Então, assim, é difícil para a gente, é muito difícil, né? Para mim era muito claro esse 70 e 30, para mim, porque tanto para a Thalita, que ela também não tocou, porque ela sabe que é isso mesmo, a gente trabalha na atividade fim. Hoje eu estou na Secretaria de Planejamento, estou tendo uma outra visão, uma oportunidade, né? Com certeza eu vou voltar para o controle externo, que é a minha vida, é a nossa essência, minha, do Márcio. A gente veio de lá, a gente é de lá. Mas isso é muito claro, quando você sai para uma auditoria, você é só de mulher, né? Então, quando as meninas vieram, aquilo ali, eu falei, nossa, alegrou, sabe? Deu uma luz, deu tudo bonitinha, novinha, arrumadinha, né? Porque, assim, a gente já estava um tempão lá, e aí não tinha nem mais ânimo, Aline, de se arrumar, sabe? Eu acho isso importante, eu acho isso legal, traz vida, né? E elas tiveram a oportunidade de terem 2 chefes mulheres, que eu acredito que foi uma configuração bem bacana. Na verdade, nós éramos 3, era eu, Geise e Nina. Era a única subsecretaria que era coordenada por 3 mulheres, e elas tiveram essa oportunidade, né? E nós agregamos. Essa Thalita diz que ela não tem cara de militar, ela não tem cara para quem olha para ela, mas a Thalita é a militar. A Thalita, assim, quando eu precisei de alguém para assumir a coordenadoria, eu falei assim, é a Thalita. Aí o menino, o outro, ciumento, o menino, só porque ela é pragmática, planeja. Eu falei, só por isso? Não, tem que ser isso. Tem que planejar, tem que ser pragmático, tem que entregar. A gente está aqui para entregar, não é para ficar de blá, blá, blá. Né? Então, a Thalita, assim, é a nossa representante, linda, maravilhosa, claro, é a cara do tribunal. O tribunal tem que ser lindo, assim, lindo e competente. Né? Então, é isso que nós somos. Agora, Dalvinha, chamo Dalvinha porque a gente conversa direto. Por que a associação, né? Não estou falando pela associação, não marcou a data 14 da Marielle? Porque eu teria que marcar dia 1º da Maria, dia 2 da Ana, dia 3 da Márcia, dia 4 da Joana, dia 5. O problema Marielle é um problema, é certo. Mas será que esse é um problema só da Marielle ou é um problema de todas nós mulheres, né, que nós enfrentamos a cada dia? Essa casa, essa corte, ela está cada vez mais incentivando o crescimento das mulheres. Né? E nós, servidores, não poderíamos ser diferentes, somos associadas, estamos nisso.
Então, essa reflexão é necessária, sim. Essa reflexão a gente vem fazendo bem antes. A doutora Aline não tinha nem filho quando participou, lembra? Lembra? E até hoje eu penso nas coisas que eu falei. Eu penso, será que era isso mesmo que eu queria ter dito? Então, assim, a doutora Aline era novinha quando veio aqui participar da nossa roda, que a gente já vinha conversando sobre isso. Sexta-feira a gente vai continuar essa conversa, mas já direto, como a doutora Aline pediu, como a Simone pediu, como a Dalvinha pediu, como a Andréia pediu, a gente vai tratar, sim, o objetivo do desenvolvimento sustentável, né, que é alcançar o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Mas não é empoderamento para tomar o poder, não. É para ela se sentir segura, para ela não achar que, será que eu estou arrumada direito? Será que eu estou assim? Não, sabe? Então, assim, a nossa causa é muito maior do que a de uma. Eu não estou desmerecendo Marielle, é uma mulher guerreira. Gente, tem algum preto aí? Não tem, cara. Estou aqui, entendeu? Mas essa luta do negro sim, é luta sim, mas não é só o negro, não é só a mulher, é o pobre, é quem não tem acesso. Hoje a gente está trabalhando, fazendo um trabalho pelo Tribunal de Cidadania, que você vai nas escolas, as crianças não sabem sequer o que é o Tribunal de Contas. Como é que essas crianças vão poder competir com o meu filho, que estuda no colégio lá, que eu pago um dinheirão, que nem é tão caro assim. Quer dizer, é esse olhar que nós, mulheres, né, esse olhar periférico, que a doutora Aline colocou muito bem, esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, esse olhar de entender que quando um colega nosso fala que não vai, porque ele precisa ficar em casa com o filho, porque a mulher tem um cargo de liderança, é médica, e não pode faltar, que nós, mulheres, enquanto cargo de liderança, a gente precisa entender esse olhar. Então, nós, mulheres, e talvez por isso que aqui nessa casa a gente não tenha tanta competição, é porque a gente olha o outro com muito carinho. A gente mostra o nosso trabalho sem precisar disputar nada. Porque o nosso trabalho, você não precisa lá levar o trabalho para mostrar, não, te chamam para participar da equipe. Porque a gente faz com tudo muito carinho, tudo muito amor, esse olhar muito no outro, né? Essa oportunidade que eu tive de coordenadoras mulheres, de chefe mulheres e de homens que têm essa qualidade do amor, do olhar, como é a oportunidade que eu já tive, que foi o Ricardo Everton, todo mundo conhece, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Márcio Jandre, que tem esse olhar de sensibilidade. Gente, isso daí é realmente tudo para a gente, né? É o que a gente precisa, mais nada que isso. Quando a Thalita chegou, a primeira coisa que eu falei, Thalita, cara, a gente vai ser difícil, vai ter sim, menina, bonita, novinha, vai ter isso daí, mas isso é nosso, a gente já sabe disso, mas ela vai vencer, ela vai ganhar, porque ela é competente e está cercada de pessoas competentes, ela olha para ela, vê já quem ela é, assim como a doutora Aline, assim como a doutora Andréia, assim como a Simoninha, assim como a doutora Mariana, né? Que é uma configuração, vou até falar que meu chefe fala assim, gente, vocês tomaram o Tribunal de Contas, né? Mas tomamos mesmo, que é a presidente, é a chefe de gabinete, é a conselheira, é a Simoninha, é a doutora Aline. Então, nós temos mulheres, né, em lugares estratégicos do tribunal, e quando não está em estratégico, é substituta, né? Então, assim, é muito importante esse papel. E aí, respondendo a Dalva, por isso que a gente não pontuou a data específica de Marielle, porque a gente acredita que a Marielle tem que ser falada, tem que ser vista todos os dias, e a luta dela é sem cessar, não é porque ela vai fazer 1 ano, não é porque vai fazer 2, 3, é igual a Maria da Penha, todo dia é uma luta, todo dia é uma conquista, né? E por isso eu até agradeço
ao Márcio aproveitar e falar que a gente está falando sobre isso, da oportunidade de a gente ter apresentado 2 trabalhos aqui sobre a ODS 5 num congresso internacional, gente. 2 mulheres pretas, eu e a Gessilda, participamos. Eu não fui pessoalmente porque eu não pude ir, porque eu também não posso ficar muito tempo longe dos meus filhos, né? Que eu tenho um pequeno que ainda depende muito de mim. Mas a minha colega, a Paula, a doutora Paula Nazaré, que me convidou para escrever o trabalho, ela foi lá. E graças ao quê? Ao Tribunal de Contas, né? Então, tudo o que eu conquistei profissionalmente hoje foi graças ao Tribunal de Contas. E eu quero parabenizar, né, vocês por por ter parado o trabalho de vocês, super importante, de participar dessa conversa, que é tão importante para a gente, né, que fica tão... Não eu, Márcia Vasconcelos, que eu tenho um contato mais próximo, mas para outras pessoas que ficam tão achando que vocês são tão distantes da gente, né, tão na cúpula, e não são. São mulheres como a gente, que têm os problemas que toda mulher tem, porque é muito sensível, sim, porque é diferente de homens, sim, porque tem TPM, sim, porque sente cólica, porque é sensível. Nós somos assim e vamos ser, porque a gente não pode mudar isso. Todas as vezes que a gente tentou ser homem, deu errado, porque nós não somos homens, nós somos mulheres, e é desse jeitinho nosso que a gente vai conquistar, que a gente vai mostrar o nosso ponto de vista e vai mostrar, sim, que nós somos bonitas, nos vestimos bem, colocamos roupa de marca, fazemos unhas, queremos o nosso dia lá para fazer o cabelo, que é o da associação que vai ter, da unha e tudo mais, mas somos sérias, trabalhamos firmes e não tem conversinha com a gente, porque a conversa é reta, é de trabalho, é na ética e é na moral. É isso. Oi, Por favor. Meu nome é Ana Maria. Eu posso falar? Claro, Márcia? doutora Aline. Queria te agradecer primeiro. Eu acho que é muito invisível para mim, ou foi, né? Quando rolou o nosso concurso, houve uma celebração muito intensa da casa pela presença de mulheres, e para mim ainda é muito um elemento de imaginação. Sabe, eu consigo chutar, é aquela coisa, permaneço com a minha curiosidade aguçada. Poxa, por que as pessoas, né, manifestaram tanta alegria e sempre manifestam tanta alegria a partir de qualquer ocupação de espaço por mulheres de lugares decisórios, lugares deliberativos, lugares de destaque nessa casa, né? E aí eu queria agradecer as outras mulheres, né, que estavam comigo na época, as que eu tinha contato mais diretamente eram as aprovadas comigo no concurso, mas também as servidoras e servidores que nos acolheram quando ingressamos, né? A Mariana tem assim um lugar muito especial. Eu acho que o que torna possível a ocupação desse espaço, que tenhamos coragem mesmo de ocupar esses espaços de poder, eu acho que é a força umas das outras, uns dos outros, mas umas das outras mesmo. Porque quando a gente olha nos olhos umas das outras, se torna possível mesmo. Tem uma pessoa que está, né, mais parecida comigo, né? E também, além da coisa do exemplo, né, também a companhia de outras pessoas que estão vivendo os mesmos desafios. Então, se não fosse a companhia, né, na época da Monique, da Eliette, que já faleceu, da Mariana, na época eu acho que teria sido muito mais difícil para mim, né, receber essa expectativa sem nem saber exatamente o que ela significava para tantas outras pessoas. E continua sendo um aprendizado muito grande, né? Eu vou... Desculpa o microfone. Para pontuar em relação à vereadora Marielle, que o que me sinaliza que esse é um evento significativo é o fato de que eu ainda me percebo em lágrimas quando eu penso nele, sabe? Como mulher mesmo, a partir de um lugar extremamente pessoal. Então, eu acho que a gente, como comunidade política, ainda não decantou, né, o que isso foi. Então, eu ouço com muita gratidão a sua fala, pessoalmente, como cidadã,
mesmo, e como mulher, ocupando uma das primeiras coisas que aconteceram comigo logo depois e nos dias que se seguiram a receber essa notícia, foi perguntar para amigas minhas, mulheres, inclusive a Mariana, como estava a segurança dela, sabe? Porque, para mim, não é pouco significativo que o impeachment, mais recentemente, tenha sido vivido por uma mulher, e também que, com tudo que a segurança pública sempre foi questão, eu não sei se a Marielle estava ocupando, era um mandato recente, né, gente? Eu não sei se ela estava ocupando esse espaço de influência tão graúdo assim, mas era uma mulher e provavelmente foi por isso e porque estava incomodando alguém que algo assim acontece. Isso tudo colocando como cidadã, tá? Não a partir do lugar institucional que eu ocupo, eu também reconheço crescentemente a necessidade de preservação das instituições, sabe? E também de respeito às instituições policiais que estão investigando, que precisam ser fortalecidas, porque, no fim, quem está na ponta de cuidado tem uma responsabilidade e não consegue evitar o olhar do outro. A ética surge no olhar do outro, né? Então, quando você está cuidando de uma pessoa, você não tem como evitar a tua responsabilidade diante daquilo. Você, a doutora Luciana falou tão bem disso, né? Assim, eu fiquei muito comovida pela sua fala, doutora Thalita, em relação a como não era o cuidado que incomodava, era tudo que tinha ao redor daquele cuidado que talvez subalternizasse essa tarefa até, né? Assim, a partir de ideias e saberes e todas as maneiras como o poder se propaga, né? Então, eu acho que talvez a hesitação se deva a um respeito pelo trabalho das instituições de persecução que está acontecendo nesse momento e a necessidade das instituições de controle, de justiça, de pausa, para que possa, no modelo que a gente está se propondo a distribuir justiça, de fato, distribuir justiça para esse caso. Eu lembro que eu estou muito envolvida em muitas iniciativas feministas, muita coisa em grupo de Facebook, que hoje em dia é monitorado e tal. E, assim, existem muitos afãs de apoio e de ajuda a vítimas, né? E uma das vozes que sempre consistentemente surge quando a gente descobre assim, tem uma mulher em situação de vulnerabilidade, vamos todo mundo apoiar aquela mulher. É o papel, muitas vezes, da colocação pública da questão e de como isso, muitas vezes, prejudica o cuidado e revitimiza as pessoas pela visibilidade, né? E eu não estou dizendo que é isso que acontece. Eu acho que também tem uma separação entre a mulher que a Marielle era para mim e o lugar de houve uma vereadora assassinada. A gente precisa tratar isso com a seriedade democrática que esse evento tem, sabe? E não é à toa para mim que ela, com o recorte identitário que ela tinha, que ela tenha sido vitimizada. Assim, também acho que isso precisa ser escutado politicamente, né? Mas essa casa tem um lugar delicado, eu acho, para conversar sobre isso e que eu acho que precisa preservar um lugar de escuta e respeito às outras instituições que a gente, inclusive, fiscaliza, né? E por mais que a gente deseje converter o controle em cuidado, a verdade é que os nossos sistemas estão desenhados para o controle. O cuidado, ele é uma potência, uma possibilidade, uma semente que a gente precisa fazer brotar, né? Assim, nessa casa, e eu me considero muito privilegiada de ter a companhia de vocês para isso. Gratidão. Temos mais uma observação para contribuir? Encerramos? Desculpa. Que bom, que bom. Coragem, vamos para encerrar, Márcia, então. coragem. Senão a gente vai ficar aqui Pra até encerrar, meia-noite, tem muito assunto. Você bem breve, né? Eu não tive a figura masculina na minha vida, porque eu sou filho... 1 milhão de pessoas, mais ou menos, não tem o pai registrado na carteira de identidade. Eu sou um destes. Então, eu não tenho pai, a figura... Eu sei quem é meu pai, mas ele não foi presente nem registrado. Então, a mulher sempre foi a figura principal da minha casa, e o meu exemplo sempre foi uma mulher. E aí o que eu queria, só para pontuar, assim, para colocar num certo tom de desafio mesmo, até porque eu fui criado por uma mulher e ela me ensinou a ser machista. Então, isso é o que eu queria pontuar, e dizendo o seguinte, toda essa mudança nesse sistema social, ele precisa ser trabalhado dos dois lados. A partir do momento que a mulher, e eu acho linda a sensibilidade das mulheres, como elas comandam diferente da gente, como o olhar delas é muito mais carinhoso e muito mais afetuoso do que o nosso, isso implica nos resultados de tudo que é feito, tudo isso é importante.
Mas, à medida que as mulheres vão ocupando esses espaços, e isso aí é irreversível, a gente tem que trabalhar o outro para que o outro ocupe os espaços também. O outro, quando eu falo, é o homem. À medida que as mulheres forem subindo e tomando esses lugares, os lugares das mulheres vão ficar vagos. E alguém vai ter que ocupar aqueles lugares de permitir o homem a ser o homem da casa. Qual o problema que há nisso? Só que a gente precisa, tanto o homem se reconhecer nesse papel, tanto a mulher permitir que o homem se reconheça nesse papel. Hoje, minha mulher trabalha 3 vezes fora da cidade e eu faço a dupla jornada. Eu faço a dupla jornada. Eu chego em casa, eu fico com meus filhos à noite. Eu que boto para dormir, eu que dou comida, eu que depois dou banho, depois tiro foto e mostro. Está tudo perfeito aqui, ó, cumpri meu papel. Só que isso tem que partir dos dois lados, entendeu? A gente também tem que reconhecer o valor destes homens, que às vezes não é reconhecido. Hoje, a mulher chega num ponto e ela quer um homem no mesmo ponto. E a gente não tem essa capacidade de reconhecer que o homem pode ocupar o outro ponto e ter valor. Então, é uma reflexão que eu trouxe diferente de tudo que a gente tinha dito para a gente pensar. Tá bom? Isso, ótimo. Obrigada. E queria também agradecer a nossa presidente, que aqui quando eu falo sempre que a gente está comandado por mulheres, né? A presidente, chefe de gabinete, a conselheira, a procuradora, e isso é muito bom. A nossa casa está humanizando com esse período, a secretária de controle externo, secretária das sessões, é muito legal. E aí agradecer a presidente por esse momento e por ela permitir todos esses eventos que têm ocorrido e mais esse ponto de destaque. E para encerrarmos de uma forma um pouco mais descontraída, vou fazer um pinga-fogo aqui com as nossas convidadas. No lugar de flores, ou junto com as flores, a senhora gostaria de quê no Dia Internacional da Mulher que passou agora? Doutora Aline. Eu acho que eu gostaria que não faça sentido um dia conversar sobre opressão de gênero num espaço tão privilegiado. Que a gente possa se dedicar a conversas melhores. Doutora Andréia. Olha, eu gostaria que meu marido fosse mais participativo. Doutora Thalita. Eu sempre critiquei muito, sempre fui uma pessoa que sempre criticou muito a questão da gente receber flores, porque eu acho que as flores não simbolizam a nossa luta. Hoje, o dia 8 de março, ele não representa as oportunidades das mulheres, representa a luta por oportunidades. Então, eu espero que um dia eles representem a oportunidade, não essa luta mais. Doutora Simone? Eu vou quebrar um pouco, eu prefiro vinho. Doutora Luciana? Eu não, eu prefiro o respeito. Eu quero ser respeitada como todos têm que ser, igualmente respeitados. É isso, esperamos ter inspirado o restante da semana de todos vocês, desejando uma excelente tarde e obrigada mais uma vez por estarem aqui.